Eu amo a professora. Não como aluna ama a mentora. Amo-a como uma mulher ama outra mulher, com todo o fogo que me consome por dentro. As palavras saíram da boca de Inês como um grito abafado, no silêncio pesado do ateliê vazio da Faculdade de Belas Artes de Lisboa. O sol da tarde entrava pelas janelas altas, banhando as telas inacabadas em tons dourados, mas para ela o mundo parecia desabar. Catarina, a mentora, ficou imóvel, o pincel suspenso no ar, os olhos castanhos fixos na aluna que tremia à sua frente. Inês sempre soubera que aquele sentimento era um abismo. Desde o primeiro dia de aula, quando Catarina entrara na sala com aquela elegância serena, falando de azulejos e de como a arte portuguesa carregava a saudade no sangue, algo se acendera dentro dela. Não era admiração simples. Era um desejo profundo, uma dor doce que acordava à noite, fazendo-a imaginar o toque daqueles dedos longos nas suas telas, na sua pele. Mas confessar? Isso era loucura. As normas da universidade eram claras, relações entre professores e alunos eram proibidas, sob pena de expulsão, de demissão. E numa sociedade ainda marcada por olhares discretos, por famílias tradicionais que valorizavam o normal, o que diriam? Catarina pousou o pincel devagar, o coração batendo descompassado. Inês era a sua aluna mais talentosa, aquela que captava a essência da luz portuguesa nas suas pinturas, que entendia a melancolia do fado sem nunca o ter cantado. Aos 22 anos, Inês tinha uma intensidade que lembrava de si mesma aos 38, antes do casamento falhado, antes de enterrar os próprios desejos no fundo da alma. Porque Catarina também sentira, em momentos fugidios, um calor ao corrigir os desenhos de Inês, ao ver aqueles olhos verdes fixos nos seus com uma admiração que ia além do académico. Inês, murmurou Catarina, a voz rouca. O que dizes é perigoso. Para ti, para mim. Mas dentro dela, uma tempestade rugia. Por que razão o coração não obedecia às regras? Por que razão, numa cidade como Lisboa, onde o Tejo corria livre, os sentimentos tinham de ser acorrentados? Inês aproximou-se um passo, as lágrimas escorrendo. Eu sei os riscos, professora. Expulsão, escândalo, a minha família em Coimbra que me deserdaria. Mas não aguento mais esta saudade que me mata. É como um fado que canto sozinha todas as noites. Catarina sentiu o peito apertar. Lembrava-se da própria juventude, das amigas que se afastaram quando sussurraram sobre amores proibidos, da pressão para casar com um homem decente, ter filhos, ser normal. Divorciara-se há 10 anos, alegando incompatibilidades, mas a verdade era que nunca se sentira completa. E agora, esta rapariga, com a sua paixão crua, despertava algo que ela julgara morto. Não devias ter dito isso, respondeu Catarina, mas a voz traía-a, suave demais. Inês viu o conflito nos olhos da mentora e ousou tocar-lhe a mão. Um toque breve, elétrico. Catarina recuou, mas não soltou logo. O ateliê parecia encolher, o ar denso de possibilidades e perigos. Inês pensou na mãe, devota, que rezava o terço todas as noites, no pai que se orgulhava da filha na Universidade de Lisboa. Se soubessem. Mas o amor não pedia licença. Eu não espero nada, mentiu Inês. Só precisava que soubesses. Catarina virou-se para a janela, olhando o rio ao longe. A saudade portuguesa era isso, um desejo eterno por algo impossível. Vai para casa, Inês. Amanhã falamos como professoras e alunas. Mas ambas sabiam que nada voltaria a ser como antes. Naquela noite, Inês chorou no quarto alugado no Bairro Alto, ouvindo fado na rádio, o coração partido entre alívio e terror. Catarina, na sua casa em Alfama, bebeu um copo de vinho do Porto, questionando tudo. Por que razão a vida punia os sentimentos verdadeiros? Os dias seguintes foram um tormento.
Nas aulas, evitavam olhares. Inês pintava com fúria cores violentas que assustavam os colegas. Catarina corrigia com distância forçada, mas as mãos tremiam. Uma tarde, após a aula, Inês ficou para trás. Não me ignores, suplicou. Dói demais. Catarina fechou a porta do ateliê. Inês, isto não pode ser. Eu sou tua mentora. Se alguém souber. Mas sentes algo? Diga-me a verdade. Silêncio. Catarina lutava consigo mesma. Admitir seria destruir carreiras, reputações. Mas negar seria mentir para o coração. Sinto. Confusão. Admiração. Talvez mais. Mas o custo. Inês aproximou-se, o cheiro a tinta juventude invadindo-a ao custo de não viver é maior. Naquele momento, Catarina quase cedeu. Mas o medo venceu. Vá embora. Por favor. Inês saiu, o peito dilacerado. Como podia o amor ser tão cruel? Em Portugal, terra de descobridores, porque não podiam descobrir-se a si mesmas? Os meses passaram como névoa sobre o Tejo, densos e sufocantes. Inês mergulhara no trabalho, as telas acumulando-se no ateliê partilhado, cheias de azuis profundos e vermelhos sangrentos que gritavam o seu tormento interior. Catarina evitava ao mais possível, delegando correções a assistentes, mas cada ausência era uma facada. Por dentro, Catarina debatia-se numa guerra feroz, o dever contra o desejo, a razão contra a paixão que crescia como erva daninha. Por que me fizeste isto? Pensou Catarina uma noite, sozinha na varanda de Alfama, ouvindo um fadista distante cantar a dor da separação. Inês invadira a sua vida como uma maré alta, arrastando defesas construídas ao longo de anos. Recordava o toque daquela mão, breve mas incendiário. Aos 38, divorciada, com uma carreira sólida na Faculdade de Belas Artes, Catarina orgulhava-se da independência. Mas a solidão pesava, uma saudade vaga de algo nunca vivido plenamente. Inês, por sua vez, afogava-se em culpa e desejo. As noites em Lisboa eram longas, passeando pelo Chiado, imaginando Catarina ao seu lado. Escrevia cartas que nunca enviava, poemas cheios de metáforas artísticas. Tu és a luz que ilumina as minhas sombras, mas temo que me queimes. A família ligava de Coimbra, perguntando pelo curso, pela vida na capital. Tudo bem, mãe, mentia, a voz falsa. Como contar que o coração se partira por uma mulher? Uma exposição universitária aproximava-se, e Inês preparava uma série inspirada no fado. Telas que captavam a essência da saudade portuguesa, figuras solitárias, guitarras abandonadas, olhares perdidos. Catarina, como mentora principal, tinha de aprovar. Num encontro inevitável no ateliê, as duas ficaram frente a frente. As tuas obras estão intensas, disse Catarina, voz neutra, mas os olhos traíam admiração. Captas a alma portuguesa como poucos. Inês corou. Inspiro-me no que sinto. Na dor que não explica. Catarina engoliu em seco. Inês, temos de falar. Aquilo que disseste. Mudou tudo. Para melhor ou pior? Para perigoso. Catarina aproximou-se, voz baixa. Sinto algo também. Não o nego mais. Mas se prosseguirmos, perdemos tudo. A universidade não perdoa. Demissão para mim, expulsão para ti. Inês sentiu o coração acelerar. Então sentes? Um aceno hesitante. Sim. Mas o medo é maior. A minha família, os colegas.
Portugal mudou, mas não tanto. Olhares, sussurros. Inês tocou-lhe o braço. Eu enfrento contigo. Catarina recuou, mas devagar. Não. És jovem, tens futuro. Eu não arrisco o teu. A dor foi imensa para Inês. Ser rejeitada pelo medo, não pela falta de amor. Saiu do ateliê chorando, decidida a afastar-se. Transferir-se para Porto, talvez. Mas o coração não obedecia. Catarina, sozinha, chorou pela primeira vez em anos. Porque o amor tinha de ser proibido? Lembrava-se da juventude, de uma amiga em Paris, durante um estágio, um beijo roubado que nunca mais repetira. Enterrara isso. Agora ressurgia. Semanas depois, uma colega de Catarina, Margarida, notou a tensão. O que se passa com a Inês? Ela evita-te. Nada, mentiu Catarina. Mas rumores começavam. Alunos comentavam a intensidade das pinturas de Inês, a distância da professora. Numa sociedade onde o LGBT era legal, mas ainda discreto, especialmente em ambientes académicos tradicionais, o escândalo espreitava. Inês, num impulso, convidou Catarina para um café no Mirador da Senhora do Monte. Só falar. Como amigas. Catarina aceitou contra o bom senso. Sentadas, com Lisboa aos pés, falaram de arte, de fado, de vida. A conversa fluiu, risos tímidos. Gostas de Amália Rodrigues? Perguntou Inês. É a rainha da saudade, respondeu Catarina, olhos brilhando. Naquele momento, as barreiras caíram um pouco. Mãos tocaram-se sobre a mesa. Eu sonho contigo, confessou Inês baixinho. Catarina apertou a mão. Eu também. Mas... Sempre mas. O custo. A traição ao dever. Ao despedirem-se, um abraço prolongado. Inês sentiu o perfume de Catarina, o calor do corpo. Quase beijaram-se, mas Catarina afastou-se. Não aqui. Não agora. Inês voltou para casa em êxtase e terror. O amor crescia, mas o abismo também. O verão chegou a Lisboa como uma promessa quebrada, quente e opressivo, espelhando o fogo interior que consumia Inês e Catarina. As aulas terminavam, a exposição aproximava-se e com ela a proximidade inevitável. Inês pintava febrilmente, as telas agora cheias de figuras entrelaçadas, sombras que se tocavam sem se unir, simbolizando o seu dilema. Por que não cedes? Perguntava-se Catarina nas noites insones, caminhando pelas ruas empedradas de Alfama. A saudade era uma companheira constante, agora intensificada por Inês. Recordava o divórcio, a pressão familiar para ser normal, os olhares discretos em festas onde mulheres como ela se escondiam. Portugal evoluíra, casamentos gays legais, orgulho em Lisboa, mas na universidade, nas famílias tradicionais, o tabu persistia. Inês, meanwhile, lutava com demónios próprios. Amigos notavam a mudança. Estás apaixonada? Perguntou uma colega. Sim, respondeu evasiva. Por alguém impossível. A exposição abriu com pompa. Obras de alunos expostas na galeria da faculdade. As de Inês destacavam-se Saudade Proibida, uma série que comovia visitantes. Catarina, na inauguração, elogiou publicamente. Talentosa, disse ao diretor. Mas olhos atentos notaram olhares prolongados. Uma aluna ciumenta, rejeitada por Inês no passado, sussurrou rumores. A professora e a aluna. Algo estranho. O boato espalhou-se como fumo.
Catarina soube por uma colega. Cuidado, há falatório. Pânico. Reunião com o diretor, nada de pessoal com alunos, Catarina. Regras são regras. Claro, mentiu, o estômago revirado. Inês, ao saber, confrontou-a: culpa minha. Eu causei isto. Não, disse Catarina, voz tremula. Nós. Num momento de fraqueza, após a exposição, encontraram-se num café escondido no bairro Alto. Não aguento mais a distância, confessou Catarina. Erte. Inês chorou de alívio. Beijaram sem fim, escondidas, um beijo doce e desesperado. Amo-te, murmurou Inês. Eu também, respondeu Catarina. Mas a alegria durou pouco. O medo voltou. Decidiram descrição total. Encontros secretos em parques, passeios noturnos. Mas o amor intensificava-se, tornando a mentira insuportável. Uma traição surgiu inesperada. A aluna ciumenta, Ana, viu-as num miradouro. Tirou foto discreta, enviou anonimamente ao diretor. Provas de relação imprópria. Escândalo. Catarina chamada à direção. Demissão imediata se provado. Inês soube e desabou. É culpa minha. Eu confessei primeiro. Catarina, pálida, não. Escolhemos juntas. Conflito interior devastador. Catarina pensou na carreira, na reputação. Inês na expulsão, no futuro arruinado. Acabamos? Perguntou Inês, voz partida. Catarina hesitou. Não sei. A dor era imensa. Saudade antecipada de algo barley vivido. O outono tingiu Lisboa de tons melancólicos, folhas caindo como lágrimas não derramadas. A investigação universitária avançava, testemunhas chamadas, rumores crescendo. Catarina enfrentava olhares acusadores no departamento, colegas afastando-se. Traição às normas, sussurravam. Dentro dela, o tormento era infernal. Amava Inês com uma profundidade que assustava. Cada memória dos beijos roubados, das conversas sussurradas, era uma lâmina. Mas o custo, perder tudo o que construíra. A família ligava, preocupada. O que se passa, filha? Nada, mentia, o coração sangrando. Inês, suspensa temporariamente, isolara-se. Pintava em casa telas negras de desespero. Porque o amor tem de doer tanto, questionava-se, ouvindo fado até o amanhecer. Pensava em fugir, mas o amor prendia-a. Encontraram-se numa casa de fado escondida, luzes baixas, voz dolorosa cantando estranha forma de vida. Sentadas numa mesa escura, mãos unidas sob a toalha. Não suporto isto, disse Inês. Ou estamos juntas, ou acabamos de vez. Catarina chorou. Quero estar contigo. Mas o escândalo destruirá-nos. Então luta comigo. Mas Catarina vacilava. Medo da traição maior, trair o coração ou a carreira? A traição veio de fonte inesperada. Margarida, amiga de Catarina, pressionada, confirmou rumores ao diretor. Vias próximas demais. Catarina sentiu-se traída no fundo da alma. Porquê? Confrontou Margarida. Para teu bem. Isto ia destruir-te. Raiva misturada com dor. Inês, ao saber, explodiu. Todos contra nós. O comitê decidiu demissão de Catarina, expulsão de Inês. Notícia devastadora.
Catarina desabou, questionando tudo. Perdi tudo por amor. Inês, não perdeste. Enche-me. Mas Catarina, em crise profunda, afastou-se. Preciso de tempo. Inês ficou sozinha, o mundo desmoronando. Saudade imensa de Catarina, do futuro sonhado. Catarina, em depressão, pensou em render-se às normas, esquecer. Mas o amor era mais forte. O inverno chegou frio e impiedoso, como o vazio que se instalara nos corações de Inês e Catarina. Lisboa, coberta por névoa, espelhava a confusão interior. Catarina, demitida, isolara-se em casa, recusando chamadas. A traição de Margarida doía como ferida aberta, mas mais doía a separação de Inês. Traí o meu próprio coração, pensou Catarina, olhando fotos antigas. Recordava o brilho nos olhos de Inês ao pintar, a paixão que a fizera sentir viva novamente. Aos 38, sentira-se renascida, mas agora velha e derrotada. Inês, expulsa, voltara temporariamente para Coimbra, à casa familiar. A mãe notara a tristeza. O que aconteceu, filha? Problemas na universidade, mentiu. Mas dentro, gritava. Noite chorando, imaginando Catarina. Por que nos abandonaste? Cartas não enviadas acumulavam-se. Amo-te mais que tudo. Volta. Em Lisboa, Catarina ouvia fado obsessivamente, Amália cantando a dor universal. Saudade portuguesa em estado puro, desejo por algo perdido. Decidiu, não podia viver assim. Ligou para Inês. Preciso ver-te. Encontro em Lisboa, num café discreto. Inês chegou magra, olhos fundos. Catarina chorou ao vê-la. Perdoa-me, suplicou Catarina. O medo venceu, mas agora vejo, sem ti, nada vale. Inês abraçou-a, lágrimas misturando-se. Sofri tanto. Reconciliação apaixonada, beijos desesperados. Não importa o custo. Erte. Mas realidade batia, sem empregos, sem futuro académico. Decidiram lutar. Catarina apelou da demissão, alegando discriminação. Inês procurou outra universidade. Sociedade Portuguesa, progressiva mas conservadora em instituições, dividiu-se. Alguns apoiaram, outros condenaram. Conflito interior persistia. Catarina temia recaídas. Inês temia abandono. Mas o amor, profundo, sustentava-as. A primavera floresceu enfim em Lisboa, com o Tejo brilhando sob sol renascido, simbolizando esperança. Após meses de batalha, o apelo de Catarina foi parcialmente acolhido, readmissão condicional, com advertência. Inês transferiu-se para Porto, mas mantiveram relação à distância, prometendo futuro juntas. A traição e o escândalo ensinaram-lhes resiliência. Catarina, mais forte, abraçou a identidade. Não me escondo mais. Inês pintou série nova, Amor renascido, exposta com sucesso, captando essência humana portuguesa, saudade transformada em força. Famílias reagiram lentamente. Mãe de Inês aceitou, aos poucos. Se te faz feliz. Catarina reconciliou com amigas verdadeiras. Juntas, enfim, num apartamento pequeno em Lisboa, viveram o amor proibido tornado possível. Passeios de mão dada, fado ouvido juntas, arte criada lado a lado. O custo fora alto, carreiras abaladas, confiança traída. Mas ganharam a autenticidade. Numa noite, no Miradouro, Catarina disse, valeu cada dor. Inês, o amor vence sempre.
Conclusão humana. Em Portugal, terra de descobertas, descobriram-se a si mesmas. Amor verdadeiro, apesar de normas, prevalece com coragem. Saudade agora era doce, de momentos partilhados. Viveram, enfim, livres.